Olá pessoal, tudo bom? Como estão? Hoje nós vamos dando continuidade à nossa disciplina de Direito Tributário 1, estudando sobre a unidade 3, a segunda parte da unidade 3. Nós começamos na aula passada, quando nós começamos a trabalhar os impostos, nós trabalhamos os impostos, né? É apenas o primeiro de todas as espécies de tributos, e hoje nós vamos dar continuidade, então, trabalhando com taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, certo? Então, na sequência, pessoal, o que nós vamos abordar aqui? Nós falamos então na aula passada o conceito de tributo, nós esclarecemos aqueles 5 requisitos para a conceituação de tributo e nós falamos que os tributos se dividem em 5 espécies distintas no Brasil. Dentre elas, então, a que nós já estudamos são os impostos, aquela espécie tributária que não há uma vinculação, tanto na sua cobrança quanto na destinação do seu dinheiro. Já na sequência, o tributo que nós vamos dar essa sequência no estudo são as taxas. Taxas, pessoal, é uma das espécies tributárias, ela é muito comum a sua cobrança em todos os entes. Por quê? Porque ela tem como característica ser um tributo de competência comum, ou seja, todos os entes têm competência para a sua instituição e cobrança. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas esse tributo tem como uma característica básica, esse aqui, ó. Acompanhe pelo material lá que eu enviei para vocês. Tributos vinculados, ou seja, o que é isso? O objetivo desse tributo, da sua criação, é remunerar uma atividade estatal. Então, necessariamente, para que seja cobrado, deve haver uma contraprestação do Estado. Sem essa contraprestação, não é admitida a sua cobrança. Diferente do que a gente viu lá nos impostos, em que não tem essa contraprestação direta. Nas taxas tem essa contraprestação direta, certo? Então, sempre quando pensou em taxa, necessariamente deve haver uma atividade estatal diretamente ligada a essa cobrança, certo? Então, o Estado deve agir de forma ativa para que haja essa retribuição. Por isso que as taxas são chamadas de tributos retributivos, contraprestacionais. Por quê? Porque o fato gerador está diretamente ligado a uma atividade estatal. Então, são bilaterais, contraprestacionais, causais, retributivos, remuneratórios, sinalagmáticos. Todos esses são sinônimos, mas todos esses adjetivos podem ser referidos, pode ser referido numa prova, num concurso, às taxas, certo? Diferente lá dos impostos, que ele é não contraprestacional, não retributivo, porque não tem essa participação do Estado para sua cobrança, certo? Como eu falei, então, as taxas são de competência comum para sua instituição. Eles são comuns por quê? Porque qualquer um dos entes pode criar, efetivamente instituir uma taxa. Porém, o fato de ser comum não quer dizer que ele possa ser cobrado por qualquer um sobre qualquer taxa. Não é isso. É comum, a competência é comum porque qualquer um dos entes pode sim criar. Mas a sua cobrança tem que estar diretamente ligada à sua atividade estatal. Então, o município vai cobrar uma taxa em relação a uma atividade estatal exercida por ele. A União por ela, os estados por ele, certo? Então, ele há uma distinção, mas ele é comum porque todos podem sim criar, mas deve estar diretamente ligado à sua atividade estatal. É isso que eu coloquei ali no quadrinho. Então, perguntando, são mesmos comum? Sim, mas ela é uma competência privativa a cada ente dentro da sua área de atuação. Então, o que ali eu questiono vocês no material? Quais seriam propriamente os fatos geradores das taxas? Isso nós vamos observar lá no artigo 77 do CTN e o 145.2 da Constituição. O que diz? O 77 do Código Tributário Nacional. Ele vai estar diretamente ligado, o fato gerador, a um poder de polícia ou um serviço público específico e divisível prestado ou posto à disposição do contribuinte. Então, nós temos que observar duas coisas aqui: poder da polícia e serviço público específico e divisível. E esse serviço público específico e divisível, que ele é prestado ou posto à disposição, ele é ofertado ao contribuinte. O contribuinte necessariamente precisa efetivamente se aproveitar desse serviço? Não. Se ele estiver disposto a ele, sendo ofertado a ele, ele vai ter que pagar, então, esse tributo chamado de taxa.
Vamos especificar então. Taxa de serviço. Taxa de serviço, então, ó, prestação de um serviço público específico e divisível. Ele é específico e divisível por quê? Porque nós podemos identificá-lo, a questão de ser específico, porque nós vamos determinar qual é o serviço que está sendo feito, e divisível porque eu consigo individualizá-lo, ou seja, esse serviço está sendo prestado para mim, para o fulano, para o ciclano, então eu consigo identificar qual é o serviço e consigo, dentro dessa identificação, individualizá-lo para quem está se beneficiando efetivamente. O exemplo que eu acho melhor para explicar isso, que eu botei no material, é a coleta de lixo, a coleta urbana de lixo. Como que acontece isso? Olha só, ele é específico? Sim. A gente consegue identificar que o serviço é específico de coleta de lixo. Passa o caminhão lá e faz a coleta do lixo urbano produzido. Bom, beleza. E ele é divisível? Como que ele é divisível? É divisível porque eu consigo identificar que ele está recolhendo o meu lixo, o lixo do meu vizinho, o lixo do ciclano, do fulano. Ele é divisível. Mas agora, eu questiono vocês. Se em relação a essa coleta de lixo, supomos que o indivíduo saia de férias e ele não vai utilizar desse serviço efetivamente. Ele não vai produzir lixo lá por um mês. Ele necessita continuar pagando a taxa de coleta de lixo? Sim, por quê? Porque o artigo 77 lá fala, ó, nós vamos posto à sua disposição, o serviço prestado ou posto à disposição. O caminhão continua passando em frente à casa do contribuinte. Se ele não produziu lixo, não é problema do ente público, ele continua prestando serviço. Agora, a utilização não é o que vai definir, certo? Nesse caso, ele vai continuar pagando essa taxa para remunerar esse serviço. Então, aqui é importante lembrar que o valor que eu pago de taxa não vai para um cofre comum que eu vou destinar para outras atividades, não. O valor da taxa paga, por exemplo, para a coleta de lixo urbano, ela serve para remunerar esse serviço de coleta de lixo urbano, certo? Nesse caso, pessoal, vamos ver o que mais eu coloquei na sequência. Taxa de serviço, o Estado pode ou não optar por tributar determinado serviço. Obviamente que se ele dentro do seu orçamento ele consegue prestar determinados serviços sem que necessite da cobrança de taxa, ele pode fazer sem problema algum. Mas para que ele faça a cobrança dessa taxa por serviço, efetivamente ele tem que prestar esse serviço, certo? Então, a disponibilização do serviço deve ser efetiva, ela não pode ser só ficar no plano teórico, ela deve estar no plano real, ela deve efetivamente ocorrer esse serviço ou a disponibilidade dele, ou ele efetivamente, lá o exemplo, coletando lixo, ou ele somente disponibiliza, o caminhão passa lá para fazer a coleta, se tem lixo ou não, não importa, certo? Então, serviço específico e divisível. Prestado, então, singularmente, eu consigo identificar qual é o serviço e eu consigo determinar quem são as pessoas que são beneficiadas por esse serviço público, certo? Já antecipei para vocês ali no material que o STF entende que serviço de iluminação pública não pode ser tributado por taxa. Ele será, sim, tributado uma outra espécie, lá nas contribuições especiais, mas não por taxa. Por quê? Porque daí fere o princípio dessa divisibilidade, porque eu não consigo dizer efetivamente quem está se beneficiando. O serviço é até específico, iluminação pública, mas eu não consigo identificar quem está se beneficiando da iluminação pública. A coleta de lixo, sim, efetivamente é o meu lixo que ele está tirando. Mas a iluminação pública lá num poste, quem é que se beneficia? Só é quem está, o poste na frente da casa, o vizinho que fica entre um poste e o outro não se beneficia, o pedestre que passa, o motorista que transita por ali também não se beneficia, então ele não é divisível a ponto de identificar quem é o beneficiário. Por isso que ele não pode ser remunerado por taxa, certo? Outro exemplo de serviços que não podem ser remunerados por taxa, serviço de segurança pública, limpeza pública, que é aquela situação geral, né? Varrição, lavagem, capinação, porque ele não consegue ser atividades indivisíveis, elas não podem ser tão individualizadas, porque todos se beneficiam de forma coletiva, certo? E outra modalidade é a taxa de poder de polícia. Taxa de poder de polícia, então, artigo 78 do CTN, considera esse poder de polícia atividade da administração pública que
limitando ou disciplinando direitos, interesses ou liberdade, regula a prática de atos ou abstenção de fatos em razão do interesse público. E daí segue o dispositivo. Mas então há uma efetiva fiscalização. O poder da polícia é a fiscalização para ver se um determinado atividade, um determinado prédio, ele está adequado às normas de segurança coletiva. Então é para isso, a finalidade dele é fiscalizatória nesse caso aqui, certo? Aí eu coloco alguns exemplos ali, taxa de alvará, alvará de localização, o município vai lá e expede um alvará de localização, o alvará de regularidade lá do PPCI com os bombeiros, taxa de controle de fiscalização ambiental emitida pelo IBAMA, taxa de fiscalização dos mercados de títulos de valores mobiliários pela CVM. Então, são todas taxas pagas em razão de um poder de polícia fiscalizatório, certo? E o valor da taxa deve para custear essa atividade fiscalizatória também, tá bem? Então, e aí eu boto uma observação, que chegou a se discutir se necessariamente tinha que ter uma fiscalização lá, uma pessoa ia até para conceder um alvará de localização, se tinha que ter um fiscal. O judiciário entendeu que não há necessidade de efetiva fiscalização. Tu paga a taxa para ser emitido aquele alvará em decorrência de uma fiscalização, mas não precisa efetivamente o fiscal ir até o local lá para fazer a fiscalização. Pode ser por outros meios também, certo? Eu botei num quadrinho uma observação para vocês, a diferença entre taxa e tarifa. Taxa e tarifa. Muito se confunde aqui, mas prestem atenção. Olha só, segundo o entendimento dos tribunais superiores, STF e STJ, o serviço público, quando for prestado diretamente pelo Estado, sua remuneração é uma taxa. Quando for haver uma prestação indireta, por via de concessão ou permissão, concessão pública, permissão pública, aí nós vamos estar falando de tarifa. Isso mais abaixo, pessoal, eu explico melhor para vocês. Se vocês forem acompanhando o material, baixem um pouquinho ali, ó. Eu fiz um quadrinho distinguindo taxa e preço público. Taxa, natureza tributária, preço público, não tem natureza tributária. Natureza, então, decorrente de contrato, enquanto a taxa decorre da lei. O preço público, então, preço público e tarifa são sinônimos, decorrem de um contrato administrativo. Necessariamente, para eu pagar uma tarifa, um preço público, eu tenho que ter um ato de vontade, eu tenho que querer aquilo. Já a taxa não tem a opção, ele é compulsório como todos os tributos, certo? Regime de direito público na taxa, direito privado na tarifa. Receita derivada na taxa, receita originária na tarifa, porque é a exploração, então, dessa concessão, então, efetivamente prestada por uma concessão ou permissão pública. E na sequência, alguns exemplos de tarifa, que é em razão desse serviço que ele é realizado por concessão ou permissão. Água, esgoto, serviço de telefonia fixa, energia elétrica, transporte aéreo, serviço postal, tudo são tarifas. Então, eles não são compulsórios, eles não necessitam efetivamente que seja obrigatoriamente a pessoa venha a pagá-lo, certo? E o pedágio? A gente chegou a falar sobre o pedágio já em outras aulas, mas aqui voltamos que é o ponto crucial para distingui-lo. Pedágio, pessoal, os tribunais, por muito tempo se discutiu se era taxa, o que efetivamente era. Hoje é pacífico nos tribunais superiores que ele não é taxa, ele é uma tarifa, porque ele não tem a compulsoriedade, a obrigatoriedade do seu pagamento. Ainda que se discuta, eu coloquei no material de vocês que tem autores que ainda defendem que, quando o pedágio é explorado pelo próprio Estado, ele se trataria de um pedágio-taxa, uma espécie peculiar de taxa. E quando fosse por uma concessão, aí sim seria pedágio-tarifa. No entanto, os tribunais superiores o entendimento é que independe de quem esteja efetivamente cobrando pedágio, sempre vai ser preço público ou tarifa. Por quê? Porque não tem obrigatoriedade. Eu não preciso necessariamente passar por ali e eu só vou pagar se eu passar de veículo. Se eu passar a pé, se eu passar de bicicleta, eu não vou pagar. Ou se eu pegar uma outra via ali que possa me levar ao mesmo local, mas por um outro caminho, eu também não sou obrigado a pagar. Então, eu pago a tarifa e esse valor da tarifa é repercutido aqui para a prestação desse serviço. O mesmo vale para emolumentos notariais, lá que nós pagamos no cartório, no tabelionato. Isso é uma taxa de serviço público, certo?
Então, o mesmo referindo à taxa, né? Não que seja um preço público. Porque aqui, então, é um serviço efetivamente, é um serviço eminentemente público, ao ser oferido, então, por uma pessoa que tem fé pública instituída pelo Estado. Por isso, o valor dos emolumentos notariais são taxas. Eu pago por aquele determinado emissão daquele documento, daquela certidão, daquela autenticidade, eu pago por aquele ato fiscalizatório ali, aquele poder de polícia emitido no tabelião, no oficial do cartório. E custas, emolumentos e taxas judiciais também são taxas de serviço público. Por quê? Porque então eu estou pagando efetivamente para poder utilizar o processo judicial efetivamente. Então, quem não tem isenção de custas deve pagar. E as custas, então, são taxas também. A espécie tributária é taxa, correto? Base de cálculo das taxas. As taxas, então, elas vão levar em conta uma grandeza. Mas que grandeza é essa? Olha só, a base de cálculo deve ser utilizada para permitir que o ente encontre um valor que satisfaça apenas o que ele teve com a prestação, as despesas que ele teve com a prestação desse serviço público e de poder de polícia. Portanto, a taxa deve remunerar o serviço público poder de polícia emitido pelo Estado. Então, ele não tem a finalidade aqui de criar uma arrecadação como ocorre lá nos impostos, que ele busca receita para os cofres públicos. Na taxa, não. Na taxa, ele busca apenas a contraprestação pelo serviço público poder de polícia realizado pelo Estado. Então, eu devo achar uma base de cálculo que, com a alíquota, alcance um valor suficiente para sanar as despesas decorrentes dessa prestação de serviço público. Certo? Do contrário, então, o que o judiciário, a doutrina entende? Estaria havendo um enriquecimento ilícito por parte do Estado. Mas daí, obviamente, que não tem como ser tão, eu até botei no material, não tem como ser tão rígido a ponto de ser exatamente o valor. Daí vai falar, professor, mas vai emitir um alvará de localização, eles cobram 200, 300 reais, sendo que é só para uma folha de impressão ou o custo para um fiscal ir até o local, que seria muito menos. Mas claro que aqui envolve outros elementos e não tem como fixar um valor que seja preciso. Então, é uma média, considerando sim a satisfação dessas despesas que foram decorrentes para prestar esse serviço público ou poder de polícia. No entanto, olha só, detalhe, taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos impostos. Então, não é admitido, evitando, então, proibindo bis in idem ou a bitributação. Não admite-se na taxa que o fato gerador e a base de cálculo sejam idênticos aos dos impostos, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Deve ser necessariamente poder de polícia também. Modalidade de lançamento, então, para finalizar aqui. Qual a modalidade de lançamento das taxas? O que é lançamento, professor? Nós vamos estudar isso mais adiante um pouquinho. Mas o que, antecipando para vocês, quando a gente vai estudar essa modalidade, as espécies de taxa, as espécies de tributo, aliás, nós temos que entender quais as modalidades. Lá nos impostos, eu não falei, a modalidade de ofício, por lançamento ou homologação. Por quê? Porque a depender do imposto, vai ser uma das três. Já nas taxas, todas serão de ofício. O que isso quer dizer? Se ela é de ofício, é que o próprio Estado faz a apuração do valor e emite somente a cobrança para o contribuinte. O contribuinte não participa de nenhuma forma no ato de lançamento, da apuração do valor e cobrança, certo? Então, diferente de outros tributos, em que pode ser dado por lançamento, então quando o contribuinte ele age, aliás, o lançamento por homologação, quando ele age fazendo o cálculo, a apuração de tudo, e daí e recolhe o tributo e o ente público somente homologa ou não, ou ainda por lançamento por declaração, quando o contribuinte emite dados relevantes para fim da apuração e o Estado vai lá e atua, então, a partir daqueles dados para fazer o lançamento. Então, há uma participação de ambos. Então, resumindo, o lançamento de ofício,
o fisco faz tudo, apura, vê o valor e cobra. Por declaração, o contribuinte parte dele apresentar as declarações, dados importantes para que seja feita a apuração do cálculo do tributo, e o Estado vai lá a partir dessa declaração, faz o cálculo, emite o valor e faz a cobrança, notifica para o pagamento. E já por homologação, o contribuinte faz o cálculo, apura as informações e vê o valor e paga. E aí depois o fisco tem 5 anos, em média 5 anos, para fazer a homologação ou não. Transcorreu esse prazo sem que tenha um ato positivo, vai se homologar tacitamente. Mas então, de ofício, o Estado faz tudo, por homologação o contribuinte faz tudo. E de lançamento é o meio termo, certo? Só para vocês entenderem aqui, as taxas são de ofício. O ente público que apura o valor e notifica lá, informa o contribuinte quanto que ele vai ter que pagar a título de taxa, certo? Bom, feito isso, então, nós trabalhamos aqui as principais características das taxas, para vocês entenderem. É um tributo retributivo, porque sempre vai haver uma contraprestação por parte do Estado, tá bem? E agora nós vamos, na sequência, estudar outra espécie tributária. As contribuições de melhoria. Contribuições de melhoria, pessoal, é um tributo bem atípico, ele não é tão comum de ocorrer, mas ele pode sim ocorrer, ele ocorre. Olha só, contribuições de melhoria também são um tributo que tem como característica ser um tributo vinculado, porque ele depende de uma atividade positiva do Estado. Ele é um tributo comum, porque pode ser cobrado pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, qualquer um deles, mas privativo a sua atuação, porque nós já vamos ver quando que eu posso cobrar o tributo à contribuição de melhoria. Então, depende de uma obra pública e que essa obra pública tenha gerado valorização imobiliária. 2 elementos, obra pública e a obra pública tenha gerado valorização imobiliária. Quem fez a obra pública? Foi o Estado? Então, somente o Estado pode cobrar a contribuição de melhoria. Foi a União? Somente a União. Foi o município? Somente o município pode cobrar a contribuição de melhoria. Certo? Então, ela é comum porque todos podem cobrar, mas ela é privativa a quem efetivamente fez a obra pública da qual decorreu uma valorização imobiliária. Então, não só uma obra pública justifica a cobrança desse tributo? Não. Então, tem que ter a obra pública seguida da valorização imobiliária. Então, mas o que é isso, professor? Contribuição da melhoria? Pelo amor de Deus, não estou entendendo. Contribuição da melhoria, ela pode ser cobrada, é um tributo, porque ele é compulsório, ele é obrigatório, mas ele será cobrado daqueles que tiveram um acréscimo, uma valorização no seu imóvel. Mas essa valorização é em decorrência do quê? De uma obra pública. Então, nós já vamos ver aqui que tem algumas obras públicas que são admitidas. Então, comum de acontecer, foi feito lá duplicação, uma avenida com asfalto, onde não tinha calçamento. Botou meio fio, iluminação pública, naturalmente isso vai haver uma valorização imobiliária dos imóveis que se encontram naquela região. Diante disso, o Estado, quem promoveu a obra pública, então os estados, municípios, União, pode cobrar desses proprietários dos imóveis que se beneficiaram dessa obra pública o tributo chamado de contribuição de melhoria. Mas quanto que ele vai cobrar, professor? Ele vai cobrar, digamos que o imóvel que valia 100 após a obra pública passou a valer 150. Ele pode cobrar a título de contribuição de melhoria a diferença entre o valor inicial e o valor do acréscimo patrimonial, desse aumento da valorização do imóvel, 50 mil. Mas ele vai cobrar 50 mil? Depende, porque daí vai depender do custo total da obra, que é rateado, dividido entre todos que se beneficiaram. Digamos que é uma avenida lá que vai beneficiar mais de 300 imóveis. Então, o custo lá foi de tantos milhões, nós vamos dividir esse valor, o máximo é o valor total da obra. Então, custou lá 5 milhões. Nós vamos dividir esses 5 milhões pelos 300 imóveis que foram beneficiados. O valor individual de cada imóvel não pode ultrapassar ao ganho da valorização que ele teve. Se no nosso exemplo aqui foi 50 mil, ele não pode ultrapassar 50 mil reais. Mas, obviamente, que ao fazer o rateio, se for menos, vai ser menos para cada um. Certo? Então, contribuição de melhoria, ela busca o ressarcimento do benefício econômico individual do contribuinte. Então, em razão dessa obra pública, que é custeada por um dinheiro público,
não seria crível que o indivíduo particularmente se beneficiasse dessa obra pública sem retribuir nada em troca. Esse é o entendimento, então, eu botei um exemplo para vocês ali, esclarecendo exatamente isso. Deve haver, então, uma contraprestação por parte do particular que se beneficiou da obra pública, certo? Na sequência ali vocês podem ir acompanhando, ele é um tributo de competência comum, como a gente falou, mas que está diretamente ligado ao custo da obra pública que decorreu na valorização imobiliária. Não adianta querer cobrar contribuição de melhoria só para custear uma obra pública. Ou ainda, mais um detalhe, eu só posso cobrar a contribuição de melhoria após a concretização da obra pública para comprovação da valorização imobiliária. Não posso cobrar antecipadamente a contribuição de melhoria. Não pode o ente lá, o município que quer asfaltar um bairro, vai lá e cria, por meio de lei, tem que ser uma lei, criar uma contribuição de melhoria para arrecadar antes de efetivar a obra. Negativo, é inadmissível. Só pode instituir o tributo de contribuição de melhoria após a realização da obra e após a comprovação da valorização imobiliária. Mas, professor, se é uma obra com várias etapas, então a primeira etapa era a conclusão de tantos quilômetros de asfalto e já houve uma valorização, mas a obra efetivamente ela continua. Já pode cobrar? Aí pode. Se houve a conclusão parcial e demonstrado que houve a valorização imobiliária, eu já posso cobrar sim daqueles que já estão beneficiados pela valorização imobiliária, tá bem? Fato gerador. Qual é o fato gerador? O que efetivamente gera o direito à cobrança desse tributo? Todas as obras públicas podem autorizar a cobrança do tributo? Não, como a gente falou, porque aqui visa a absorção da mais-valia, lá aquela teoria lá do direito do trabalho que vem a mais-valia, o lucro obtido, então, pelo contribuinte com o aumento da valorização imobiliária do seu imóvel, certo? A obra pública não gera valorização imobiliária, obviamente não justifica a cobrança. Então, se a obra pública não gerou, não pode ser cobrado. Efetivamente tem que ter tido um ganho patrimonial, um ganho na valorização imobiliária. Então, o fato gerador é a valorização imobiliária, não é a obra pública. Não esqueçam. O que efetivamente faz surgir o direito à cobrança desse tributo não é a obra pública, e sim a valorização imobiliária em decorrência da obra pública. É isso que vocês têm que entender. Aí, os limites da cobrança. Limite global é o valor total gasto na obra. Foi 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Esse é o valor global, o valor total que pode ser chegar à cobrança da contribuição da melhoria é esse. E o limite individual está diretamente ligado à valorização imobiliária que o seu imóvel teve. Então, cada imóvel particular vai ter uma valorização imobiliária. Se foi 30 mil, 20 mil, 10 mil, esse é o limite individual. Se o meu imóvel tem uma valorização de 100 mil, o limite individual é 100 mil. Mas lembrando que tem que ser dividido, rateado proporcionalmente a todos os beneficiários daquela obra pública. Então, vai depender daí do ganho, então, individual de cada um. Muito se faz em relação ao metro quadrado, né, a área do imóvel, mas este é o cálculo. Então, é proporcional entre todos, o valor total é rateado entre todos, mas com limite máximo limitado, então, a valorização individual. Se limitando ao teto individual de cada um, ainda assim não supre todas as despesas, bom, aí não vai poder cobrar mais, porque daí não pode cobrar além da valorização individual que cada contribuinte teve, tá bem? Então, a atividade é uma melhoria em decorrência da atividade estatal, ele é um tributo vinculado, diretamente ligado a uma obra pública, e essa obra pública é realizada pelo poder público, mas se for realizada por um particular em nome do poder público, pode? Pode, desde que ao final ela seja incorporada ao patrimônio público. Um detalhe, construir uma praça lá. Se essa praça foi construída, ela vai ser revertida, integrada ao patrimônio público, essa praça passa a ser pública, aí sim pode justificar a cobrança. Agora, se for uma empresa que comprou um terreno e criou uma praça privada, aí não pode cobrar a contribuição da melhoria, porque não houve investimento público nessa obra, certo? E ali, o Decreto-Lei 195 de 67 trouxe algumas obras que podem decorrer à contribuição da melhoria.
Então lá, abertura, alargamento, pavimentação de ruas, iluminação pública, arborização, esgoto pluvial, praças, vias públicas, construção e ampliação de parques, campos desportivos, pontes, túneis, viadutos, tudo que venha a agregar valor aos imóveis, certo? O STF, em relação a isso, já decidiu, tomem cuidado, que não pode justificar a cobrança da contribuição de melhoria o recapeamento de asfalto. Por exemplo, uma rua ela já havia um calçamento, mas por muito tempo sem manutenção ficou por buraco. Então tá péssima a rua, pior que é quase andar numa estrada de chão. Vai lá, o município e recapa toda aquela via. Pode cobrar contribuição de melhoria? Não, porque só pode quando a via não tinha calçamento. No momento que foi feito o calçamento, ainda que precário, depois tem um investimento grande para recapear, não justifica a cobrança de contribuição de melhoria. Isso é o entendimento do STF em relação a isso, certo? E a legalidade? Nós temos que ser a cobrança da contribuição de melhoria, como qualquer outro tributo, está diretamente ligado ao princípio da legalidade. Precisa ser lei complementar? Não, não precisa ser lei complementar, até porque é competência comum. Se fosse assim, os municípios nunca iam poder cobrar, porque eles não podem criar uma lei complementar, municípios e estados, sim, somente a União, né? Então, é por lei. Então, criado por lei, aqui nós vamos entender também a possibilidade de medida provisória, porque é uma lei ordinária. Então, pode ser criado por lei, mas o que nós temos que observar aqui? A lei deve ter alguns elementos específicos para sua cobrança. Então, lá no artigo 82 do CTN, o que diz? Ó, a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes quesitos mínimos. Então, isso é o mínimo que deve constar. Publicação prévia do memorial descritivo do projeto, do orçamento, do custo da obra, determinação da parcela do custo da obra, delimitação da zona que vai se beneficiar, determinar os fatos de absorção do benefício na valorização da zona. E aqui é importante, ó, fixação de prazo não inferior a 30 dias para apresentação da impugnação e a regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento das impugnações. Por quê? Porque o município, qualquer outro ente, pode ir lá e criar uma lei instituindo uma contribuição de melhoria, dizendo que todos os imóveis do bairro foram beneficiados, tiveram um aumento, uma valorização imobiliária. Eu posso lá apresentar a impugnação dizendo que não, o meu imóvel, na verdade, ele está a 5 quadras de onde foi feita a obra e ele não teve valorização econômica nenhuma, não teve uma valorização do seu valor. Nesse caso, eu não devo pagar, porque eu falei para vocês, o que justifica a cobrança, o fato gerador, não é só a obra pública, é a obra pública com valorização imobiliária. Não esqueçam isso. A obra pública por si só não justifica a cobrança de contribuição de melhoria. Certo? E se uma obra desvalorizar um imóvel? Foi lá no meu bairro construir um presídio, agora tem um horror, um furdunço. Isso aí, desvalorizou o meu imóvel. Eu posso então cobrar tributo? Não, né, pessoal? Isso não está no ramo do direito tributário. O direito tributário é quando o contribuinte leva dinheiro aos cofres públicos e não o contrário. Mas daí eu posso, se o meu imóvel desvalorizou depois da construção de um presídio ou fizer uma ponte que passa bem na porta da minha casa, o que isso pode gerar? Aí nós vamos lá para o direito administrativo, que daí sim, em razão da desvalorização imobiliária, eu posso buscar uma ação indenizatória em razão da perda da valoração do meu imóvel. Mas isso aí não tem nada a ver com direito tributário, né? Isso aí vai lá para a esfera do direito administrativo, certo? Então, por quê? Porque direito tributário não é esse viés, né? Nós já falamos, direito tributário, lá o conceito, limitação e regulação do poder de tributar. É isso. Então, nesse caso, complementando ainda, ó, seguindo pelo material, esse tributo não pode ser cobrado antes da realização da obra, antes da finalização da obra, para demonstrar efetivamente que houve a valorização imobiliária. Em relação a isso, eu vou ter uma observação. Valorização imobiliária. Aqueles que lembram, mas vocês vão estudar esse semestre que vem lá, quando estudar sobre o imposto de renda. Uma das modalidades de cobrança do imposto de renda é através do ganho de capital. O que é o ganho de capital, professor? Ganho de capital é quando eu adquiro um imóvel e eu vou vendê-lo. Quando eu fizer a venda do imóvel que eu adquiri, a diferença entre o preço pago e o preço vendido é o ganho de capital. Eu tenho que pagar tributo em relação ao ganho de capital.
A maioria deles aplica-se a alíquota de 15% sobre o lucro que eu tive entre a compra e a venda do imóvel. 15% dessa diferença. Pode ser, a alíquota pode ser maior, mas acima de um lucro de alguns milhões lá. Eu não vou lembrar da cabeça, mas pode ser maior do que 15%. A grande regra é 15%, porque dificilmente vai ter uma valorização tão grande assim entre a compra e a venda, certo? Mas é 15% sobre a valorização. Mas, quando houve o pagamento de contribuição de melhoria, eu vou deduzir esse valor que eu já paguei. Então, eu tive um ganho de capital, aliás, a valorização do meu imóvel foi de 100 mil, mas eu já paguei, então, contribuição de melhoria sobre isso. Esse valor que eu paguei de contribuição de melhoria, eu vou deduzir para a apuração do ganho de capital quando eu for vender. O ganho de capital é um tributo decorrente do imposto de renda pago à União, certo? Por fim, qual a modalidade de lançamento da contribuição de melhoria? A mesma das taxas, de ofício, ou seja, quem faz toda a apuração é o próprio ente público. Então, cria a lei, estabelece como vai ser o cálculo, a forma de impugnação, o processo administrativo e notifica as partes, os contribuintes, para o pagamento da contribuição. Certo? Na sequência, pessoal, nós vamos estudar um outro tributo que ele não é também comum de ocorrer, mas ele pode ocorrer, tem previsão constitucional, que são os empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios estão lá no artigo 148 da Constituição Federal. Qual a característica mais peculiar desse tributo? Ele é um tributo com caráter restituível. Restituível? Eu vou pagar e vou ser restituído? Exatamente. Esse é o único tributo com caráter restituível, o único tributo que será restituído ao contribuinte. Por isso, por muito tempo, o próprio STF entendia que ele não era um tributo, porque ele era restituível. Os outros tributos nenhum é restituível. Eu pago, eu estou contribuindo para a coletividade, ou para custear um serviço público, ou para evitar um enriquecimento ilícito ali na contribuição de melhoria. Já no empréstimo compulsório, ele é restituível por quê? Porque ele é um tributo destinado a sanar necessidades de urgência. A gente já vai ver. Existe uma urgência financeira do Estado, ele precisa arrecadar. Para isso, então, ele vai usar desse tributo aqui, certo? Olha só. Então, o que nós temos que observar aqui? São uma espécie autônoma, ele está diretamente ligado ao princípio da legalidade, como todo tributo, mas aqui tem um detalhe. Nós já falamos disso lá na outra aula. Só pode ser instituído por lei complementar e pela União. Somente a União, através da lei complementar, pode instituir, pode criar o empréstimo compulsório. Estados, Distrito Federal e municípios não podem cobrar empréstimos compulsórios. O mesmo vale para a medida provisória. Não pode ser instituído por medida provisória porque ele é reserva de lei complementar. Certo, pessoal? Então, empréstimo compulsório não pode ser instituído por lei ordinária, medida provisória, e sim por lei complementar. E somente a União pode instituí-lo, competência exclusiva da União. Certo, pessoal? Então, está lá no 148, que da Constituição Federal, a União, por lei complementar, pode instituir empréstimo compulsório quando? Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, calamidade pública, guerra externa e sua iminência, ou no caso de interesse público de caráter de urgência e de relevante interesse nacional. Então, calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público de caráter urgente e nacional, de interesse nacional. Investimento público urgente de interesse nacional, aqui, guerra externa ou sua iminência, a guerra pode ser declarada ou está na iminência, ou ainda em razão de uma calamidade pública de nível nacional. Nós já vamos falar sobre isso. Então, os três principais são esses. Então, eu posso criar um empréstimo compulsório se eu estiver diante de uma causa autorizadora. Causa autorizadora não é fato gerador. Não confundam. Causa autorizadora para a criação do empréstimo compulsório. O que é? É um acontecimento que ocorreu de âmbito nacional que justifica a criação desse novo tributo, do empréstimo compulsório. Mas o fato gerador que vai fazer eu recolher não tem nada a ver com a causa autorizadora. Já vamos entender melhor sobre isso. Olha só. Então, existe uma situação de calamidade pública. Foi decretado estado de calamidade pública nacional.
Ou então, o Brasil, ele instaura guerra externa. Uma revolução interna não admite, tem que ser guerra externa com outro Estado. Então o Brasil declara guerra ao Argentina e Paraguai. Nesse caso, o que vai acontecer? A guerra é declarada. Eu posso, então, sim, instituir empréstimo compulsório para arrecadar dinheiro para quê? Para destinar ao patrocínio da guerra. Na calamidade pública, eu vou criar um empréstimo compulsório para arrecadar dinheiro para sanar aqueles danos decorrentes da calamidade pública, certo? A guerra externa é declarada ou a iminência. Existem atos evidentes para a iminência de uma guerra. Já pode antecipar, criando empréstimo compulsório para quê? Para que todos contribuam para a defesa da soberania brasileira, financiando a guerra. E o que mais? Investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Aqui é um investimento público, algo que se dá com uma urgência. Poderia se estabelecer aqui uma situação, olha só. Digamos que o Brasil necessite, em caráter de urgência, criar indústrias para a criação da vacina contra o Covid-19. Nesse caso, o interesse é nacional, é relevante. Ele tem um caráter de urgência? Tem. Então, ele necessita de dinheiro, necessita de investimento público para a criação dessas indústrias para fabricação de vacina no Brasil. Nesse caso, justificaria. Ainda aqui nós poderíamos ter um estado de calamidade, como foi declarado, calamidade pública nacional, justificando então a cobrança. Mas agora, quando a gente falar de calamidade pública, deve ser despesas extraordinárias. O que é isso então? Não basta só a calamidade pública, deve haver a despesa extraordinária. Nesse caso, são aquelas absolutamente necessárias após esgotados fundos públicos. O que aconteceu no Brasil agora? Em razão da pandemia, foi decretado estado de calamidade e não houve a limitação dos gastos públicos. Então, o Brasil tinha dinheiro em caixa. Digamos que não tivesse mais, então faltasse, em razão dessas despesas extraordinárias com o tratamento aí do coronavírus, o que poderia ter acontecido? Nós temos, então, que buscar recursos em outros fundos. Não tem mais dinheiro nos fundos que nós tínhamos possibilidade. Nós vamos, então, criar um empréstimo compulsório. Esse empréstimo compulsório, a gente falou que é restituível. Eu vou falar melhor sobre isso, mas eu vou pagar. Então, toda a coletividade, a sociedade vai pagar para que entre mais dinheiro aos cofres públicos para sanar essas despesas extraordinárias. Mas depois que as coisas normalizarem, o Estado devolve o dinheiro para mim. Isso é a finalidade do empréstimo compulsório, certo? Despesas extraordinárias em razão da calamidade pública. Calamidade pública aqui, então, situação emergencial transitória provocada pela ação humana ou evento da natureza, cujo enfrentamento exige uma captação extraordinária de recursos públicos. Exemplo, um tsunami, um terremoto. A doutrina nunca tinha pensado numa pandemia por um vírus, mas aqui pode sim se dar também por uma pandemia por um vírus, como aconteceu aqui no Brasil, agora e no mundo, mas que não foi necessário a criação do empréstimo compulsório, certo? Lembrando, eu botei no material de vocês, não possui vinculação territorial caso a União decrete reconhecimento de calamidade pública em nível nacional. Se, por exemplo, aconteceu um fato específico num único estado, não gerou despesas extraordinárias, não justifica. Então, por isso que não justifica a cobrança do empréstimo compulsório em razão da seca no Nordeste. Por quê? Uma, porque a seca ela é permanente, ela não é um fato extraordinário, emergencial, transitório, diferente de um tsunami que passasse aqui, um terremoto, sei lá. Isso é transitório. Agora, a seca é permanente, é uma característica da região. Por isso que não pode criar um empréstimo compulsório. E outra, porque não gera uma repercussão de nível nacional. Agora, digamos que afetasse lá um tornado que gerasse prejuízos gigantescos com uma repercussão nacional. Aí justificaria, certo, pessoal? E o próprio ali, a questão do Covid, poderia sim, em razão da necessidade por ter se espalhado em todo o território nacional, né? Poderia sim ter se justificado. Mas caso as despesas extraordinárias ultrapassassem ali os fundos dos cofres públicos. Guerra externa, sua iminência, aí aqui está diretamente ligado a uma guerra. Não precisa mais justificativa para isso. Uma guerra externa, o Brasil precisa de recursos para se manter na guerra e defender a sua soberania. Nesse caso, então, justificaria a criação do empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório, em razão da guerra externa, ele impede que se crie o imposto extraordinário da guerra, que nós falamos lá na última aula? Não.
não impede. Pode-se criar os dois em razão, né, do fato que decorre é a guerra externa, sem problema algum. Pode sim criar empréstimo compulsórios em razão da guerra e o imposto extraordinário de guerra, tá bem? Eu botei uma observação para vocês, ó, aqueles que lembram, a gente na verdade não lembra, nem eu vou lembrar que eu era bebê ali quando aconteceu, mas vocês devem ter visto, lembrado, já ouvido falar sobre o plano Collor, que houve o confisco das contas das poupanças na época, lá em 1990, mas o que aconteceu efetivamente? O plano Collor foi criado por uma medida provisória e ele justificou através do conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo, o inciso 3º do artigo 15 do CTN, que não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, hoje não se fala mais dessa possibilidade. Mas o plano Collor, ele fundamentou através disso, conjuntura que exige absorção temporária do poder aquisitivo. O que é? Então, uma crise econômica que possibilite o Estado de a absorção temporária do poder aquisitivo, absorver então as poupanças das pessoas, foi essa a justificativa. Mas ele não cedeu por lei complementar, a Constituição de 88 não recepcionou esse dispositivo, por isso foi entendido que ele era inconstitucional. E disso decorreu então os atos lá que vocês lembram que gerou até mesmo o impeachment do Collor, certo? Então, e por isso que, olha só, foi criado dizendo que ele ia ser restituído em 12 parcelas, e também não ocorreu. Ele acabou não sendo depois restituído, as pessoas, existem demandas judiciais até hoje aí tramitando em razão disso, certo? Fato gerador, então, o fato gerador não é a situação autorizadora, não é a calamidade, a guerra que é o fato gerador. O fato gerador pode ser criado, qualquer fato gerador, pela lei complementar. A lei complementar que vai dizer qual é o fato gerador. E ele deve ser algo diferente dos tributos que já existem? Não. O empréstimo compulsório tem por característica ser autorizador da bitributação ou do bis in idem. Bitributação é quando mais de um ente cobra um tributo sobre o mesmo fato gerador. Bis in idem, quando o mesmo ente cobra tributo sobre o mesmo fato gerador. Então, pense o seguinte, bitributação. A União, por lei complementar, cria um empréstimo compulsório, tendo como fato gerador a propriedade imobiliária. Propriedade imobiliária é o fato gerador do IPTU, que é um tributo, um imposto de competência municipal. Mas a União cria um empréstimo compulsório nesse sentido. É bitributação. Mas quando for um empréstimo compulsório é admitido. Bis in idem. Por exemplo, a União cria um empréstimo compulsório sobre auferir renda, que ele já tributa isso com o imposto de renda. Auferir renda já é o fato gerador da tributação do imposto de renda, mas ele pode criar um empréstimo compulsório, certo? Então, o fato gerador não tem nada a ver com a autoridade, com a atividade que gerou, a autorizadora. O fato gerador é a lei que vai criar. Então, se vocês me perguntarem qual é o fato gerador do empréstimo compulsório, vocês vão dizer, depende do que a lei complementar for fazer. A lei complementar que vai definir isso, certo? Mas ele é um tributo, aliás, ele pode ser vinculado ou desvinculado, porque depende, ele pode criar com base num fato gerador típico de imposto ou de taxa mesmo, sem problema algum. Então, pode ser vinculado ou desvinculado numa atividade estatal diretamente ligada. Tem caráter restituível porque a lei, quando criar o empréstimo compulsório, ela vai ter que dizer como ele vai ser restituído. O empréstimo compulsório vai ser criado, mas ele deve ser restituído. Então, vai ser restituído em 24 parcelas a partir de tantos meses depois da sua cobrança, por exemplo. Ele tem que trazer a forma de restituição, não pode ficar a bel prazer assim, certo? E outra característica é a vinculação da arrecadação, ou seja, o dinheiro arrecadado ele é vinculado à situação autorizadora. Se for pela guerra, o dinheiro arrecadado tem que ser destinado à guerra. Se for por uma calamidade, deve ser destinado para essa calamidade. Eu não vou pegar esse dinheiro do empréstimo compulsório para pagar folha salarial, por exemplo. Isso não é admitido, certo? O princípio da anterioridade, a regra é que ele não vai respeitar o princípio da anterioridade, aquilo que nós falamos. Ele não precisa ser cobrado só no exercício seguinte ou respeitar a noventena, os 90 dias. Por quê? Porque ele tem um caráter urgente, né? Imagina se eu vou ter que esperar lá até o outro exercício, exceto quando a atividade autorizadora for
investimento público de caráter urgente. Nesse caso, necessariamente deve respeitar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Daí só no ano seguinte e entre o intervalo de 90 dias da publicação da lei complementar, certo? Se o que for a hipótese autorizadora for investimento público de caráter de urgência, tem que respeitar a anterioridade anual e nonagesimal. Agora, se for calamidade pública ou guerra externa, não precisa, aí a cobrança é imediata mesmo, certo? A base de cálculo. A base de cálculo, a legislação não prevê qualquer exigência, mas também a lei complementar que vai estabelecê-lo. Restituível, a lei obrigatoriamente deve estabelecer o prazo da sua restituição. Como que ele vai ser restituído de fato. Tá bem, pessoal? Não esqueçam, essas são as principais características do empréstimo compulsório. Só pode ser criado e instituído pela União por meio de lei complementar. Não esqueçam isso. E, por fim, nós chegamos na última espécie de tributos, que são as contribuições especiais. Não por ser a última, mas é a mais difusa de todas. Por quê? Tanto que a doutrina fala que as contribuições especiais, na verdade, elas não são uma única espécie de tributo. Ela é chamada de uma espécie tributária, mas ela se divide, a gente vai ver, em vários tipos. Então, eu até botei no material de vocês, entre aspas, o que a doutrina fala ali, que ela é uma colcha de retalhos. Alexandre Maza se refere às contribuições especiais como uma colcha de retalhos. Por quê? Porque foram pegando vários dispositivos esparsos ao longo da Constituição Federal e se reuniu chamando de contribuições especiais, mas elas são bem difusas. Então, nós vamos ver agora aqui que elas se dividem em algumas subespécies e elas estão aí espalhadas pela Constituição, nós já vamos estudar elas. Mas eu vou tentar resumir o máximo para ficar bem sucinto, vocês conseguirem distinguir o que é contribuições especiais. Tem algumas espécies, mas o que vocês têm que... Primeira coisa que vocês não podem esquecer. Contribuições especiais não tem nada a ver com contribuição de melhoria, que a gente já estudou anteriormente agora. Contribuições especiais, elas são eminentemente cobradas pela União. Exclusivamente a União? Não, porque tem algumas espécies de contribuições especiais que podem ser cobradas pelos estados e pelos municípios, e o Distrito Federal, obviamente, que pode ser pelos dois, né? Competência do município e dos estados, o Distrito Federal pode abarcar as duas competências. Então, o que nós vamos observar aqui? Ele vai ser cobrado eminentemente pela União. Então, a maioria das contribuições especiais são de competência da União, mas tem algumas que são dos estados e do município, certo? Primeira coisa. O que mais? Ele tem uma característica de ter a sua finalidade vinculada também, porque eu vou arrecadar isso para uma finalidade. Eu não arrecado uma contribuição para entrar lá nos cofres públicos geral para o custeio de serviços gerais. Não, eles são específicos. Nós já vamos identificar isso. Mas o que eu quero dizer para vocês, vão acompanhando pelo material ali, ó, tributo finalístico, qualificados pela destinação. Então, o que define é a sua destinação. Se é para intervenção no domínio econômico, se é para o custeio de categorias profissionais, o custeio de serviços de iluminação pública. Então, tudo isso vai ser em decorrência da sua destinação, vai definir, então, esse tributo, certo? Ali eu botei para vocês, ó, o artigo 149, eu vou criar uma contribuição especial para intervenção no domínio econômico, para o custeio das categorias profissionais ou econômicas, para o custeio de serviços de iluminação pública, custeio desse financiamento da Seguridade Social, custeio de entidades privadas de serviço social de formação profissional e para o custeio da educação básica pública. Então, espalhados lá 149, 195, 240, 212 da Constituição Federal, certo? Então, é um tributo qualificado pela destinação. A destinação que a Constituição estabelece é o que vai definir a sua criação. Então, o dinheiro arrecadado vai para uma destinação pré-estabelecida. Correto? Não se confunde com contribuição de melhoria. O que mais que nós temos que observar? Artigo 4 do CTN, ao afirmar que a natureza jurídica do tributo é definida pelo fato gerador, só se aplica aos impostos, taxas e contribuição de melhoria. Quando eu estiver falando dos contribuições especiais, tributo de arrecadação vinculada, finalístico, pois a destinação do que se arrecada é um critério relevante para a definição. Certo, pessoal?
Concurso e prova, botei num quadrinho para vocês. As provas de concurso vêm considerando inconstitucional a criação de contribuições especiais que não atendam às finalidades previstas na Constituição Federal. Então, observe, aquelas finalidades que nós falamos ali, então, o que o Judiciário vem entendendo agora? Inconstitucional a criação de outras contribuições especiais que não visem sanar aquele custeio daquelas atividades que estão previstas na Constituição. Correto? As contribuições especiais têm como característica ser uma contribuição parafiscal, muitas vezes. Eu botei um exemplo para vocês. Olha só, o Estado do Rio Grande do Sul tem competência para criação de arrecadação de contribuição para o custeio previdenciário dos seus servidores, mas ele delega isso para uma outra entidade que é o IP, o IPERGS. Então, quem faz efetivamente a fiscalização e cobrança é o IP, mas ele é de competência estadual. As contribuições, então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, as contribuições para o custeio da previdência dos seus servidores. Certo, pessoal? A competência tributária das contribuições especiais. Eu falei para vocês que é praticamente exclusiva da União, artigo 149. Contribuições sociais, investimento em domínio econômico, intervenção nas categorias profissionais, exclusivas da União. Mas admite-se, então, para que os estados do Distrito Federal também, em relação a contribuições para cobrar de seus servidores o custeio do regime previdenciário próprio. Então, em âmbito do estado do Rio Grande do Sul, nós temos o IP. No município de Santa Maria, nós temos o IPASP. São institutos previdenciários destinados ao custeio de recursos para aposentadoria e pensões dos seus servidores. Certo, pessoal? Municípios e Distrito Federal podem ainda cobrar contribuição especial para o custeio do serviço de iluminação pública. Nós falamos anteriormente que não pode ser custeado por taxa, não tem a divisibilidade, mas eles vão ser custeados por contribuição especial. Muito se discutiu se poderia, se era constitucional. Entendeu-se então que sim. Depois teve uma emenda constitucional que admitiu-se sim, porque os municípios diziam que não tinham condições financeiras de custear a iluminação pública apenas com as receitas decorrentes dos impostos. Certo? A União praticamente exclusividade das contribuições. Então, isso aqui é importante que vocês saibam. Contribuição especial. A competência exclusiva, praticamente, da União, mas há exceções. Quais são elas? Custear o regime previdenciário dos seus próprios servidores para os estados, Distrito Federal e municípios e para o custeio da iluminação pública pelo Distrito Federal e pelos municípios. Previdência dos servidores de todos os entes. Iluminação pública apenas municípios e Distrito Federal. Certo? Não esqueçam desse ponto, é bem importante. O que mais? A alíquota da contribuição instituída pelos estados e Distrito Federal não pode ser inferior à da União. Então, a União, ao criar a alíquota para o recolhimento das contribuições previdenciárias em âmbito federal, os municípios, os estados e o Distrito Federal não podem aplicar alíquota inferior àquela abrangida para o âmbito federal, nacional, certo? Pode cobrar mais, mas não pode cobrar menos que a União, correto? Olha só essa decisão do STF que eu botei para vocês. Recurso extraordinário 573.540. A expressão regime previdenciário não abrange a prestação de serviço médico, hospitalar, odontológico e farmacêutico. O que isso quer dizer? Que contribuição para regime previdenciário é apenas para a previdência, custeio de aposentadorias e pensões. Serviços médicos, hospitalares, que é aquele plano de saúde normalmente que os servidores têm, ele é facultativo, não é obrigatório. O servidor não precisa obrigatoriamente pagar. No caso aqui, no Rio Grande do Sul, nós temos o IP Saúde, então o servidor não é obrigado a pagar. Então, os municípios, por vezes, eles fazem o quê? Tem o Instituto Previdenciário para aposentadoria e eles fazem credenciamentos com planos de saúde. E esses planos de saúde são custeados pelos servidores, mas o servidor não é obrigado a pagá-lo. Alguns lá municípios já houve decisão que eles vinculavam como uma obrigatoriedade, mas não é obrigatório, certo? É facultativo ao servidor. Na sequência, olha só, eu fiz um quadrinho para vocês no material, tipos de contribuição especial e a competência para instituí-los.
Contribuições sociais, essas decorrências de previdência, saúde, a regra é a União, mas a exceção as demais, as contribuições previdenciárias dos seus respectivos servidores para os estados, Distrito Federal e municípios, mas as demais são todas da União. Contribuição da intervenção no domínio econômico, exclusiva da União. Contribuição de interesse das categorias profissionais, exclusiva da União. Contribuições para custeio de serviços de iluminação pública, aí sim, somente os municípios e o Distrito Federal, correto? As contribuições especiais, assim como os empréstimos compulsórios, também têm como característica a autorização para o bis in idem e para a bitributação. Então, a base de cálculo e o fato gerador podem ser idênticos a outros tributos, mas não outras contribuições. Esse é um detalhe. Ele pode ser igual a um outro imposto, mas não pode ser igual a uma outra contribuição especial, certo? Então, o bis in idem e bitributação é admitido, mas em relação a outros tributos que não contribuições especiais, certo? Agora vamos falar um pouquinho individualmente de cada uma dessas subespécies. Contribuições sociais são aquelas, então, que visam contribuição da Seguridade Social, outras contribuições sociais e contribuições sociais gerais, em essas três. Contribuições de Seguridade Social. O que é Seguridade Social? É somente a Previdência? Não. Seguridade Social envolve saúde, previdência social e assistência social. Então, quando eu pago contribuição para a Seguridade Social, eu estou custeando tudo isso. Saúde, previdência e assistência social. Certo, pessoal? Contribuições para a Seguridade Social poderiam incidir sobre várias bases econômicas, que já incidem também outros impostos. Faturamento ou receita vai incidir o COFINS, lucro vai incidir a contribuição social sobre lucros líquidos, importação de bens e serviços, o PIS/PASEP importação e a COFINS importação. Não incide contribuição especial na exportação, só na importação. Isso é uma forma também de valorizar o mercado interno, certo? Ali na sequência, no material de vocês, eu descrevo as contribuições sociais podendo incidir sobre folha de salário, receita, faturamento, lucro do trabalhador, dos demais segurados para fins de aposentadoria. Então, o contribuinte, o trabalhador também vai contribuir para a sua previdência, regime geral lá, que é o INSS, receitas de consumo prognósticos, sorteios, loterias também incide contribuições sociais, e da importação, não vai incidir da exportação. Certo, pessoal? E qual é a diferença entre regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social? Tem diferença? Tem. Regime geral é o INSS, é para aqueles trabalhadores da iniciativa privada. O regime próprio é um regime dedicado aos servidores públicos, certo? Com isso, nós temos essa diferenciação. Então, regime de previdência social próprio para os servidores públicos. Qual é a diferença? No regime geral, quando o indivíduo se aposenta, ele deixa de contribuir. Já no regime próprio de previdência social, o aposentado servidor público continua contribuindo para a sua previdência. Então, no estado do Rio Grande do Sul, o servidor estadual se aposenta e continua contribuindo para o IP. Já na iniciativa privada, quem se aposenta pelo INSS, no momento da aposentadoria, cessa as contribuições. Correto? Para a criação de novas fontes de custeio, necessitamos, então, de 3 características. Novas fontes de custeio para a Seguridade. Lei complementar, competência exclusiva da União, não cumulativo, então aquilo que incidiu numa etapa não vai incidir na outra, como ocorre com o IPI e o ICMS, e não ter base de cálculo ou fato gerador já utilizado para arrecadação por outra contribuição. Certo, pessoal? Outras contribuições sociais, daí aqui nós vamos ter a competência residual somente da União, também essas mesmas características. Lei complementar, não cumulativo, não pode ter base de cálculo ou fato gerador já utilizado por outras contribuições. Admite-se, então, por outros impostos, por exemplo, mas não outras contribuições. A respeito dessas novas contribuições, a lei complementar, apenas aquelas cuja base de cálculo não foi prevista na Constituição serão instituídas por lei complementar. Então, isso aqui é só essa observação, o que eu quero dizer? As contribuições especiais, elas serão instituídas por lei ordinária. Quando que vai ser por lei complementar? Somente nas hipóteses ali de competência residual ou novas fontes de custeio para a Seguridade Social. Novas fontes de custeio,
competência de contribuições residuais não tem previsão na Constituição, é aquela carta branca que é dada à União. Nesse caso, ela necessita ter lei complementar, até mesmo por um quórum mais apurado para sua aprovação, correto? Contribuições sociais gerais, aí aqui é aquelas destinadas a custear atividades do poder público na área social. Aí aqui nós temos como exemplo o Sistema S. O que é o Sistema S? SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, todas aquelas que têm uma finalidade voltada ao incentivo, à promoção profissional, de uma característica social. Nesse caso, as contribuições que são pagas para essas entidades que são privadas são chamadas de contribuições sociais gerais. Certo, pessoal? Eu botei uma observação no material de vocês sobre o FGTS. O FGTS é tributo? Não é tributo. Por quê? Porque ele é destinado ao próprio trabalhador. Então, não é destinado aos cofres públicos, por isso não tem característica de tributo, por mais que seja obrigatório. Tá bem? Eu botei para vocês que existe a Lei Complementar 110 de 2001, que instituía a multa de 10%. Quando o empregado era dispensado imotivadamente, a empresa pagava 50% sobre o FGTS, 10% ficando nos cofres públicos e 40% indo para o empregado. Mas, a partir da Lei 13.932 de dezembro de 2019, não é mais exigível esses 10%. Eu deixei no material porque eu sei que ainda tem muita gente que tinha esse conhecimento e não sabe nem que não é mais exigível. Então, hoje, a partir de 2019, não é mais exigível, portanto, não é mais uma característica aqui tributária, que poderia ser em razão da destinação ser para os cofres públicos, mas não é mais. Então, a multa do FGTS, as contribuições de 8% mensais, são destinadas ao trabalhador, por isso elas não são tributos, certo? Então, não são uma contribuição social geral. Na sequência, outra, contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID. Contribuição de intervenção no domínio econômico exclusivamente da União. A União que pode instituir essa contribuição. É um tributo extrafiscal. O que é extrafiscal? Nós já falamos. Aquele que tem por finalidade primordial não só arrecadar, mas sim intervir na sociedade, na economia. O próprio nome diz, intervenção no domínio econômico. Então, não teria como não ser um tributo extrafiscal. A finalidade aqui é intervir. Nós falamos ali, ó, a CID, que é a contribuição da intervenção no domínio econômico. A mais famosa é a CID combustível, que ela tem previsão na Constituição Federal a sua criação. CID combustível, ela vem com característica de intervenção na economia. Além dela, eu coloquei outras. Frete na renovação da Marinha, contribuição do SEBRAE, tarifa portuária, CID royalties, são várias espécies de contribuições de intervenção no domínio econômico aqui, tá bem? E por fim, nós vamos então chegar na contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Esse aqui nós já falamos, competência exclusiva dos municípios e do Distrito Federal. Ele inicialmente não era cobrado, mas posteriormente foi instituído por emenda constitucional para que pudesse ser também cobrado. Então, ele visa a sua arrecadação, estritamente o custeio do serviço de iluminação pública. Ele pode ser cobrado na mesma fatura do serviço da concessão pública de energia elétrica. Pode ser, então está vinculado ali. O judiciário entende que não há nenhuma distinção, o fato de ser cobrado pela fatura do consumo de energia elétrica, o mesmo pode ser cobrado também proporcionalmente, quanto mais eu consumo energia elétrica, mais eu pago. Então, isso também gerou muitas discussões, mas hoje não é mais discutível, certo? Não fere o princípio da isonomia e o princípio da capacidade contributiva também. O STF entendeu que não fere. Ele é um tributo sui generis, certo? Não se confunde com nenhum dos demais. E por fim, então, agora, contribuições de interesse das categorias profissionais. Então, competência exclusiva da União. É o custeio das categorias profissionais. O que é isso? É um tributo, uma contribuição que é paga e fica com as próprias categorias para o fomento e melhorias específicas dos seus pares, da sua própria categoria. Eu botei como exemplo ali o CORE, o COREM, o CRM, então conselhos regionais de classe.
de médicos, de contadores, de arquitetos, engenheiros. Então, pessoal, aqui essas contribuições, elas são pagas por esses conselhos e esse dinheiro arrecadado deve ser revertido para o interesse dos seus membros. Então, dos médicos, dos engenheiros, dos contadores. Essa é a finalidade, certo? E a OAB? A OAB ela é uma entidade sui generis. Já houve muitas discussões se ela seria uma autarquia, o que efetivamente a União seria. O que o STJ entendeu? O STJ entende que a OAB, quando ela for parte num processo, o processo deve tramitar perante a Justiça Federal. O que isso entende-se? Então, se é competência da Justiça Federal, entende-se que ele é uma autarquia federal. No entanto, também já houve decisões em que as contribuições da OAB, a anuidade da OAB, não tem natureza tributária. Se não tem natureza tributária, ela não seria um conselho de classe como os demais. Por que não é? Por que ela é uma entidade sui generis? Porque a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil não se limita apenas ao fomento da sua própria categoria, dos seus pares, dos advogados. Mas ela também tem uma intervenção social. A OAB tem competência para demandar em frentes de interesse coletivo. Então, nós temos comissões da OAB que atuam em prol da sociedade, da coletividade, não apenas em prol dos seus próprios membros. Por isso, ela é uma entidade sui generis. Ela tem características de conselho de classe e tem características de autonomia. Mas o grande ponto aqui é que ela não deve nenhuma submissão à administração pública. Ela tem autonomia. Ela não é membro da administração pública indireta da União, certo? Isso garante a OAB essa autonomia de atuar e fazer críticas a quem esteja ferindo a legalidade e a constitucionalidade, certo, pessoal? Então, a anuidade da OAB não é um tributo. Contribuições sindicais. As contribuições sindicais, aquelas que eram obrigatórias, que elas eram referentes a um dia de trabalho pagas anualmente. Lembram? Com a reforma trabalhista, em 2017, foi excluída essa possibilidade. Ainda existe contribuição sindical, mas ela é facultativa. Se ela é facultativa, perde aquela característica dos tributos de ser obrigatória, compulsória. Nesse caso, contribuições sindicais não se trata mais de tributos, certo, pessoal? Porque ela tem essa característica da facultabilidade, ela é facultativa. Hoje, então, para um trabalhador pagar, ele deve anuir, concordar em pagar. Muitos sindicatos faziam o quê? Já presumiam a cobrança, eles mandavam uma notificação dizendo: a cobrança será feita, descontado no seu contra-cheque. Caso não queira, deva manifestar a sua vontade negativa até tal data. Não, né? Entendeu-se que não era admitido isso aí, ajuizaram demandas da Justiça do Trabalho em relação a isso. Por quê? A legislação fala que é facultativo, então o empregado que deve dizer que quer pagar e não presumir que ele quer pagar, entendeu? Isso não se admite. Acredito que ainda exista sindicatos fazendo isso, mas não é. O judiciário já se manifestou que isso não é admitido. Então, contribuições sindicais, a partir da reforma trabalhista, deixou de ser um tributo. Certo, pessoal? Com isso, nós encerramos o estudo das contribuições especiais, que é a última das hipóteses, das espécies de tributos. Nós estudamos os impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. E dentre as contribuições especiais, todas as suas subespécies. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, estou à disposição, podem mandar para mim. Na nossa próxima aula ao vivo também a gente vai revisar e sanar todas essas dúvidas, mas eu estou à disposição aí para o que precisarem, tá bem? Tchau, tchau, até a semana que vem.